Olá, senhor agricultor. Seja muito bem-vindo a essa apresentação. Meu nome é Tiago Martins e fico muito feliz em ter você aqui comigo. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito discutido pelos agricultores de todo o Brasil. Como, afinal de contas, manter a alta produtividade da soja em anos com longos períodos de seca? A grande maioria dos agricultores investem milhões em máquinas em busca de uma alta produtividade na cultura da soja. Também investem milhões em fungicidas, inseticidas, fertilizantes, buscando esse mesmo propósito. A verdade é que a grande maioria, infelizmente, deixa de investir no fator principal para assegurar que, mesmo ocorrendo uma seca prolongada durante o desenvolvimento de sua cultura, ela ainda assim consiga manter uma alta produtividade e lucratividade. Por que então a maioria dos agricultores, em anos com seca prolongada, não conseguem manter a alta produtividade e a lucratividade da cultura? Qual será a razão que faz com que a grande maioria dos agricultores ao redor do Brasil simplesmente invistam milhões de reais em máquinas, fertilizantes e insumos, mas infelizmente deixam de investir no fator principal para a maior segurança de sua produtividade em anos com períodos de seca prolongada? A grande verdade que precisa ser dita é bem simples. Os agricultores que investem em fatores que fazem com que sua cultura tenha acesso à água existente no subsolo não precisam depender de chuvas contínuas ao longo do ciclo da cultura. A grande maioria desses agricultores, que não fazem o investimento no fator principal, dizem frases como: investir milhões em tecnologia, mas se não chover na hora certa, não adianta nada. A questão financeira é a menos importante, e você irá entender o porquê no decorrer deste vídeo. Não pense que eu quero dizer que já na próxima safra ela vai ser mais resistente à seca e vai ser um sucesso absoluto de produtividade. Não, não vai. É importante você entender que para que sua cultura de soja tenha alta produtividade em anos com períodos de estiagem, você não pode pensar apenas no curto prazo. Os maiores benefícios virão a médio e longo prazo. Sabemos que a maioria dos agricultores já buscam sucesso a longo prazo. O problema é que todos os anos eles esperam alcançar apenas duas grandes metas. A primeira delas, superar a lucratividade da safra anterior, e a segunda, evitar perda de produtividade por falta de chuva. E aqui está o que talvez seja o grande motivo que faz com que a maioria dos agricultores não consigam manter a produtividade e a lucratividade em anos com longos períodos de seca. Tanto para manter a produtividade como para superar a lucratividade são coisas que não vão acontecer da noite para o dia. A grande maioria dos agricultores simplesmente toma a decisão de investir seus milhões em máquinas fertilizantes, fungicidas e inseticidas e, em seguida, querem depender exclusivamente das águas da chuva para alcançar a produtividade desejada. Você pode até conseguir ter bons resultados na colheita, mas dificilmente vai conseguir manter a alta produtividade sempre. Como evitar, então, a queda de produtividade em anos com períodos mais secos sem depender exclusivamente da água da chuva? Eu vou te explicar agora qual deveria ser a sua grande meta, a mais importante de todos os agricultores que estão plantando soja. Ou você toma a decisão de seguir essas informações, ou provavelmente você continuará frustrado com as grandes variações que ocorrem na produtividade nas diferentes safras por conta de nossa instabilidade de clima. Antes de falar como evitar a queda de produtividade, eu vou compartilhar algumas outras metas, algumas informações e dicas para adicionar na sua lista de razões para você ter menos perda de produtividade nos anos com períodos mais secos. A primeira delas, escolher uma variedade de soja recomendada para a sua região e que seja reconhecidamente mais resistente à seca. Existe uma coisa bastante simples que você precisa entender. Todas as variedades de soja que estão no mercado e são recomendadas têm alto potencial produtivo. Porém, normalmente, existem algumas que são mais resistentes à seca. É aconselhável levar isso em consideração no momento da escolha das variedades a serem plantadas. As variedades mais resistentes à seca normalmente têm um diferencial genético. Elas são mais eficientes que as outras no uso da água. Em anos de chuva adequada, ela mantém sua produtividade normal, mas em anos de seca, a redução de produtividade é menor que as outras normalmente utilizadas.
O que o agricultor precisa entender é que utilizar uma variedade de soja reconhecidamente mais resistente à seca é como investir num seguro. Você não quer e não necessariamente vai ter que usar, mas se acaso sua região passar por um período de estiagem, você conseguirá manter uma produtividade melhor. Muitos agricultores não fazem esse tipo de escolha e acabam optando por uma variedade normal. Mas isso faz com que ele mais uma vez tenha que depender apenas do fator chuva. Se não chover o suficiente, vai ter mais uma vez uma frustração de safra. A segunda dica é, para fazermos além da inoculação da semente com o bradyrhizóbio apônico, que já normalmente fazemos, fazer também a co-inoculação com a Zospirilo brasiliensis. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, uma vez que sabemos que a simbiose entre o bradyrhizóbio apônico e a soja é muito mais eficiente na fixação biológica de nitrogênio que as bactérias do gênero Zospirilo. Porém, vários trabalhos científicos feitos no Brasil e no exterior mostram que existe um ganho de produtividade quando a Zospirilo é usado como coinoculante, juntamente com o bradyrhizóbio apônico na cultura da soja. Sabendo que o bradyrhizóbio é mais eficiente na fixação de nitrogênio, por que estaria então ocorrendo esse aumento de produtividade quando se utiliza o azospirilo? O azospirilo é muito eficiente na produção de um fito-hormônio, o ácido indol 3-acético, e esse fito-hormônio é importante para estimular o crescimento das raízes das plantas. Alguns pesquisadores acreditam que esse ganho de produtividade é decorrente do crescimento radicular das plantas tratadas com azospirilo, aumentando assim a absorção de água e nutrientes para a planta e, consequentemente, sua produtividade. A terceira meta é para nos certificarmos através de análise de solo se o mesmo está com a saturação de bases, o teor de fósforo, cálcio, magnésio, potássio e enxofre adequados para o plantio da soja na sua região. Para se obter uma alta produtividade, é necessário que ocorra um desenvolvimento da planta com estado nutricional adequado. E o fato de não ter uma deficiência nutricional vai ajudar no crescimento radicular mais vigoroso, que consequentemente influencia uma maior absorção de água. Tome cuidado principalmente com os teores de potássio no solo. Potássio é um elemento muitíssimo importante nos períodos de seca, pois ele proporciona maior turgidez na planta, dá a ela mais capacidade de retirar água do solo seco, garantindo maior crescimento e resistência. Regiões com períodos de seca mais frequentes é necessário usar doses maiores de potássio, pois a absorção do elemento fica reduzida em períodos de estiagem, agravando ainda mais a deficiência de nutrientes na planta e, por consequência, a perda de produtividade. A quarta meta diz para nos certificarmos através das análises foliares periódicas se os teores de zinco, cobre, manganês, boro, molibdênio, cobalto e níquel estão adequados para a cultura da soja. A maioria dos agricultores não acreditam na importância dos micronutrientes. Isso acontece porque a quantidade usada e absorvida pelas plantas é muito pequena. A verdade é que, embora a deficiência dos micronutrientes não seja tão frequente quanto a deficiência dos macronutrientes, a importância para o crescimento da planta é o mesmo, estes sendo necessários em pequenas quantidades. Muitos agricultores que não acreditam na importância dos micronutrientes acabam enfrentando a redução da produtividade devido à ocorrência de um ou mais desses elementos. Muitos agricultores que não acreditam na importância dos micronutrientes acabam enfrentando redução de produtividade devido à ocorrência de deficiência de um ou mais desses elementos, mesmo que a deficiência seja velada. Adotando a prática de análise foliar com frequência, você poderá fazer as correções necessárias através de adubação foliar ou no solo. A quinta meta diz para nos certificarmos através da análise de solo na camada de 40 a 60 cm de profundidade se a saturação de base está acima dos 30%. Aprenda isso de uma vez por todas, não basta apenas analisar o solo na camada de 0 a 20 cm de profundidade. Indicamos fazer essa análise mais profunda, entre 40 e 60, porque ao fazer a análise em uma camada mais profunda, e for constatado que a saturação de base nessa camada estiver abaixo dos 30%, existirá uma restrição química no crescimento radicular, dificultando que a planta tenha acesso à água existente nas camadas mais profundas. A consequência é a perda de produtividade em anos de períodos mais longos de seca. Nesse caso, deve ser feita uma correção desse solo com gesso aplicado na superfície ou calcário calcinato, muito mais reativo, aplicado diretamente nas camadas mais profundas para elevar a saturação.
É importante ter em mente que todo agricultor deveria fazer essa análise para descobrir se seu solo apresenta limitação química para o crescimento do sistema radicular nas camadas mais profundas. A sexta dica diz para nos certificarmos se o solo está contaminado ou não com o nematóide do cisto da soja, o nematóide das galhas e o Pratylenchus brachyurus, o nematóide das lesões. Eu não quero parecer dramático, mas a grande maioria dos agricultores tem a presença de um ou mais desses nematóides no solo. O ataque dos nematóides, em função de danificar o sistema radicular das plantas, causa dois problemas graves que afetam diretamente sua produtividade. O primeiro é a redução da absorção de nutrientes, devido à redução de volume e enfraquecimento das raízes. O segundo é a redução da absorção de água das camadas mais profundas, devido à morte e à lesão das raízes. Dados oficiais obtidos no estado do Mato Grosso, da pesquisa da Prosmate no ano 2009, mostram que 96% das áreas cultivadas com soja estão contaminadas com nematóides do gênero Pratylenchus, 35% com nematóides do cisto da soja e 23% com nematóides das galhas. Isso quer dizer que, embora a maioria dos agricultores não saibam, eles estão com solos contaminados com um ou mais desses nematóides. Indicamos que você solucione esse problema com o uso de micro-organismos. A consequência é que, ao invés de manter a população em crescimento, você vai reduzir a população e a multiplicação desses nematóides. Pesquisas têm mostrado que os micro-organismos controladores de nematóides mais eficientes têm sido a bactéria Bacillus subtilis e os fungos Paxillomyces, Trichoderma e Poconia chlamydospora. Ao usar esses micro-organismos, ao invés da população de nematóides continuar crescendo safra por safra, ela começará a diminuir ao longo do tempo. Sempre que for fazer o uso de alguma planta de cobertura, que não será tratada com fungicidas, não perca a oportunidade de usá-las como veículo para levar esses micro-organismos ao solo, no tratamento de sementes. A sétima meta diz para nos certificarmos se existem camadas de solo com compactação acima de 1,5 MPa entre 0 e 60 cm de profundidade. A maioria dos agricultores desconhecem a grande importância da compactação do solo de sua área. Isso porque a maioria dos solos do Brasil são pobres em nutrientes. Com isso, o foco das últimas décadas de pesquisa foi direcionado para corrigir a parte química, deixando a parte física de lado. Se o solo tiver em alguma camada acima de 1,5 MPa de resistência pela medida do penetrômetro, isso significa que as raízes da soja terão dificuldades de acessar essas camadas. Sendo assim, você perde 4 grandes oportunidades. A primeira perde potencial da taxa de crescimento da planta. A água que está presente nas camadas mais profundas possui uma quantidade menor de sais, de nutrientes dissolvidos, o que facilita a planta conseguir absorver essa água, mantendo assim os estômatos abertos por mais tempo no auge do dia, e com isso a taxa de fotossíntese líquida leva a uma maior taxa de crescimento da planta. A segunda oportunidade, você reduz a absorção de nutrientes. Sabendo que a planta absorve diariamente uma quantidade específica de água presente no solo, se o enraizamento for apenas superficial, consequentemente, essa água será absorvida superficialmente. Nessa camada se encontra uma quantidade maior de nutrientes. Como o nutriente depende dessa água para ser absorvido, consequentemente a absorção será reduzida nessa região, uma vez que a água será extraída mais rapidamente. Portanto, quanto mais tempo conseguirmos manter essa camada úmida, mais nutrientes serão absorvidos pela planta ao longo do ciclo. A terceira oportunidade é que você diminui a fixação biológica de nitrogênio. Há uma redução na fixação biológica de nitrogênio que ocorre nos nódulos das raízes quando a disponibilidade de água é reduzida. Quando ocorre um período de seca, muito antes que seja identificado qualquer sintoma visual na cultura, a taxa de fixação biológica de nitrogênio é reduzida drasticamente nos nódulos. Isso ocorre porque o sistema simbiótico é muito mais sensível ao déficit hídrico do que a própria planta. Sendo assim, quando a planta passa por um período de déficit hídrico, mesmo que volte a chover normalmente, a fixação total de nitrogênio no ciclo da cultura já foi reduzida, comprometendo a produtividade final. A quarta oportunidade, você tem a perda de produtividade. Quando o período de seca é mais longo, chegando a se observar sintomas visuais na planta, como murchamento, queda de flores, vagens e queda de folhas,
os danos são grandes e irreversíveis. Uma vez que o ciclo da cultura é definido, ela não tem tempo de se recuperar, reduzindo a produtividade. Você precisa entender que existem vários fatores que determinam a produção. A luta contra a compactação do solo não será vencida com uma única ação. Essa luta precisa ser encarada de maneira contínua, safra após safra, ano após ano. Mas a grande barreira que identificamos é que o agricultor está acostumado com soluções prontas e engarrafadas. Mas na prática, como evitar a queda de produtividade em anos com períodos mais secos, sem depender somente das águas da chuva? Tudo que apresentamos aqui foram metas necessárias para se ter mais resistência à seca, mas que alguns agricultores ainda não fazem. A primeira, escolher a variedade de soja recomendada para sua região e reconhecidamente mais resistente à seca. A segunda, fazer a co-inoculação com a Azospirillum brasiliense. A terceira, certificar-se através das análises de solo os teores de fósforo, cálcio, magnésio, potássio e enxofre. A quarta, certificar-se através da análise foliar periódica os teores de micronutrientes, zinco, cobre, manganês, boro, molibdênio, cobalto e níquel. A quinta, certificar-se se existe barreira química ao enraizamento na camada de 40 a 60 cm de profundidade. A sexta, certificar-se se o solo está contaminado com os nematóides do cisto da soja, das galhas e o Pratylenchus brachyurus. A sétima e última, certificar se existem camadas com compactação e impedimento mecânico ao enraizamento entre 0 e 60 cm de profundidade. O fator principal é que você precisa de um enraizamento de no mínimo 1,5 m de profundidade, e não 20 centímetros como a agricultura vem trabalhando. Quando conseguir atingir essa primeira meta de ter um enraizamento de 1,5 m de profundidade, você vai assegurar a alta produtividade mesmo em anos que ocorram longos períodos de seca. Mas para conseguir consolidar esse enraizamento nessa profundidade, você tem que estar sempre preocupado com a compactação do solo. Para descobrir se seu solo está compactado, adquira um penetrômetro, um aparelho para análise da resistência do solo, e faça avaliações em todos os seus talhões. Não se esquecendo de que essa avaliação deve ser feita com a umidade do solo na capacidade de campo. Na prática, essa medição deve ser feita entre 2 e 4 dias de uma chuva boa, que tenha uniformizado a umidade do solo. Lembre-se, você pode até conseguir ter bons resultados na colheita, mas dificilmente vai conseguir manter a alta produtividade em todos os anos. E a melhor maneira para conseguir obter alta produtividade e lucratividade ao longo dos anos é trabalhar forte nessas duas grandes metas. A primeira, o enraizamento com no mínimo 1,5 m de profundidade. A segunda, reduzir a população de nematóides presentes no solo. Eu quero te fazer uma indicação diferente de todas que você já deve ter recebido quando o assunto é descompactação do solo. Preparado? Eu quero te convidar para identificar algumas metas que você ainda não deu tanta importância ao longo dos anos. Experimente escolher as 3 metas que você deu menos atenção ao longo dos últimos anos. A primeira, escolher a variedade mais resistente à seca. A segunda é fazer a co-inoculação com azospirilo. A terceira, checar os níveis de macronutrientes. A quarta, checar os micronutrientes. A quinta, checar a resistência ao enraizamento pela barreira química. A sexta, checar a resistência ao enraizamento pela barreira biológica, a contaminação pelos nematóides. A sétima, certificar a resistência ao enraizamento pela barreira mecânica, a resistência à penetração. Escolheu? A grande maioria dos agricultores não está dando a atenção necessária às seguintes metas. A quinta, para nos certificarmos se há saturação de base acima de 30% na subsuperfície, entre 40 e 60 cm de profundidade. A sexta, para nos certificarmos a contaminação dos nematóides de cisto, galho e pratylenchus. E a sétima, para nos certificarmos sobre a resistência mecânica do solo. A grande maioria dos agricultores não estão dando a atenção necessária nas seguintes metas: a química, física e biológica. A química, nos certificando que a saturação por base no perfil está acima dos 30%. A biológica, nos certificando de que as populações de nematóides estão sob controle. E a física, nos certificando de que não há barreiras com resistência acima de 1,5 MPa.
Agora, eu quero te convidar a mudar o seu pensamento. Após feita a avaliação e for constatado quais os talhões estão com índice de compactação acima de 1,5 MPa, é preciso fazer uma descompactação dessas áreas. No Brasil, a grande maioria dos agricultores tem utilizado o subsolador como solução para essa descompactação desde a década de 70. A grande verdade é que o melhor descompactador do solo que existe são as raízes das plantas forrageiras, do gênero Braquiária e Pânico, segundo as últimas pesquisas que foram feitas no Brasil. Como você pode ver na imagem, mostramos um experimento feito em um solo supercompactado do Paraná. A aveia com nabo foram muito usados e foram considerados por muito tempo a melhor opção para a descompactação do solo na região sul do Brasil. Mas foi comprovado que a Braquiária rosiensis teve mais eficiência na descompactação, tanto solteira como consorciada com milho safrinha, do que o consórcio de aveia e nabo. Você verá que quando tomar a decisão de escolher uma planta de cobertura certa, você não vai ter problemas com compactação do solo. Enfim, existem várias espécies que irão te ajudar na descompactação. A mais usada atualmente é a Braquiária rosiensis. Mas conforme o gráfico, como você pode perceber, esse novo experimento de 2016 mostra que a Braquiária brisanta é muito superior à Braquiária rosiensis na descompactação do solo. Essa será a sua grande motivação para começar a utilizar a Braquiária brisanta o mais rápido possível para garantir que sua próxima safra já tenha um enraizamento mais profundo e que você, consequentemente, consiga aproveitar mais a água presente na subsuperfície. Eu espero que agora você esteja 100% decidido em começar a utilizar uma planta de cobertura com sistema radicular abundante e agressivo. Mas antes de fazer isso, eu quero te dar algumas recomendações. Dentro desta espécie, Braquiária brisanta, existem 4 variedades, 4 cultivares. A BRS Piatã, a Marandu, Charaés e Paiaguás. Mas para esse objetivo, indicamos preferencialmente que você utilize a cultivar Piatã, pelos seguintes motivos. Primeiro, ela nasce mais rápido. Segundo, o crescimento é mais uniforme. Terceiro, ela é mais resistente à seca. Quarto, boa capacidade de competição com plantas invasoras. Quinto, há uma maior produção de matéria verde e seca. E sexto, ela é resistente à cigarrinha das pastagens. Agora, você pode estar se perguntando, mas e a contaminação com nematóides e ervas daninhas que podem ocorrer no momento da colheita, uma vez que essas sementes forrageiras são colhidas no chão e comercializadas pelas empresas normalmente com 60% de pureza apenas? A resposta é que sabemos que este é um grande problema da grande maioria, o medo de se contaminar com nematóides. Por esse motivo, selecionamos as áreas que não tenham presença desses nematóides para a produção dessas sementes em nossas fazendas. Além disso, todos os lotes de sementes produzidos são analisados antes de serem disponibilizados para comercialização. Portanto, garantimos a total isenção de nematóides de cisto, de galhas e pratilêncos nas nossas sementes que estão sendo comercializadas. Mas se seu solo já estiver com alto índice de população de nematóides, você vai ter dificuldades com o propósito principal, que é o enraizamento. Faça um tratamento com o micro-organismo Poconia chlamydospora para garantir a diminuição deste alto nível da praga. Assim, o seu solo vai ficar cada vez mais preparado para conseguir o enraizamento da planta com mais profundidade. Agora que passamos essa mensagem para você, existem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro, você pode continuar não se preocupando em cuidar do seu solo e continuar com o enraizamento superficial, não aproveitando da água presente no subsolo e em maior quantidade e, consequentemente, perder produtividade. Ou você pode iniciar as ações agora e conseguir um enraizamento mais profundo para a próxima safra, e controlando os nematóides no solo para conseguir alta produtividade em anos com períodos de seca prolongado. O meu conselho é que você comece escolhendo e testando uma semente que vai se encaixar perfeitamente nas condições de plantio. Primeiro teste. Pegue uma quantidade de 1 grama de nossas sementes e 1 grama de semente de outra marca qualquer. Faça a contagem de quantas sementes existem em 1 grama. Aqui você vai poder identificar qual marca possui mais sementes
na mesma quantidade de massa. É importante ter essa informação, pois caso você compre de uma marca onde tenha pouca quantidade de sementes por grama, o seu investimento vai ter que ser maior para conseguir a quantidade necessária para plantar sua área, visto que você vai precisar de mais quilos de sementes para conseguir gerar o mesmo número de plantas. Teste 2. Separe 100 sementes de nossa marca e 100 sementes de outro grupo. Faça o plantio em potinhos separados. Aqui você vai conseguir comparar a quantidade de sementes germinadas. Fazendo essa comparação, você vai perceber que nós entregamos muito mais embriões de boa qualidade, ou seja, vão nascer mais plantas. Assim que fizer o teste e escolher os resultados necessários, você pode tomar a decisão de se sua próxima compra será em nossa empresa ou a melhor opção é continuar com a semente atual. Antes que nos esqueçamos, realizando a primeira compra acima de R$ 5.000, você terá direito a uma visita de alguma assistência técnica da sua região para auxiliar no plantio. E adivinha quem paga? Exatamente, nós vamos pagar para você. Deixa eu te explicar por que estamos fazendo isso. A Sementes Mineirão é a maior produtora de sementes de capim do mundo. Nos últimos anos, viemos liderando o mercado mundial das vendas por atacado, observando nossas sementes sendo vendidas por outras empresas no Brasil e no exterior. Tomamos a decisão, então, de iniciar também com as vendas no varejo, para conseguirmos fornecer sementes no mesmo padrão da semente de soja e milho que são comercializadas. Facilitando também, caso o agricultor queira, ele terá disponível toda a nossa linha de sementes para ser testada. As sementes que temos disponíveis são a Braquiária rosiensis, a Braquiária brisanta cultivar Piatã, Marandu e Charaense. O valor médio de nossas sementes é de R$ 18,00, mas para você tomar a decisão agora de se juntar ao grupo de agricultores que usam a semente 99% pura, livre de nematóides, plantas daninhas e um VC de 90%, daremos um desconto especial de 20% na sua primeira compra de semente BRS Piatã. Essa é uma oferta que ficará disponível para você apenas por 30 dias. Espero que você não perca essa oportunidade única. Esse é o prazo que você precisa para solicitar uma amostra, fazer um teste e logo em seguida fazer a primeira compra com desconto de 20%. Aqui está exatamente o que você precisa fazer para garantir sua amostra e não perder o prazo com desconto. Primeiro, entre em contato com nossos consultores pelo número 38 3676 8000 ou pelo WhatsApp 389 9832 6738. Segundo, solicite um orçamento da espécie necessária. Terceiro, solicite uma amostra das nossas sementes. Quarto, tire suas dúvidas sobre os pagamentos. Excelentes opções para você, agricultor. 5. Finalize os detalhes para sua primeira compra com desconto de 20%. 6. Em até 15 dias entregaremos para você. Então é isso. Se você quer finalmente diminuir a queda da produtividade da soja em anos com períodos de estiagem, facilitando também, caso o agricultor queira, ele terá disponível toda a linha de sementes para ser testada.